noite, pessoal. Aproveitar que falta um minutinho para começar, para reforçar os convites que nós já vimos fazendo, né, nas últimas semanas com relação aos estudos, né, que nós temos disponíveis no Lar de Jesus, né, de maneira online. Então, nós temos estudos nas quartas-feiras à noite, né. Quem gostar, quem quiser participar, pode entrar em contato, né, com o pessoal diretamente no Facebook da Casa Espírita, né, aqui do Lar de Jesus, e pedir para participar do grupo que nós temos de estudos, que é todas as quartas-feiras às 8 horas. Né, estamos estudando o livro Fonte Viva do Emmanuel, né, psicografia do Chico. Então, quem se sentir, quem desejar, né, participar desses grupos de estudo, que são sempre muito enriquecedores, né, a gente sempre tira mensagens, né, informações para a nossa vida. Então fique à vontade, né, entre em contato com a gente, vai ser muito bem-vindo. Então hoje vamos falar então sobre esse tema tão importante, né, que é a prevenção do suicídio, à luz da doutrina espírita, né, que nós possamos então nesse momento refletir, né, pensar, sintonizar com os bons espíritos que nos acompanham, para que também essas energias que nós reunidos aqui emanamos possa chegar a essas pessoas que estão passando por momentos difíceis, né, de muita tristeza, depressão, né, e que possa de alguma maneira auxiliar eles também. Então vamos iniciar com uma prece. Agradecendo a Deus e a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em busca dos ensinamentos da vida. Agradecer por podermos, nesses momentos onde a humanidade passa por essa pandemia, termos meios de nos comunicar através da tecnologia. Agradecer pelo Espiritismo que nos é ofertado, que nos esclarece, nos tira as dúvidas, nos falando sobre todos os temas, esclarecendo todos os temas, a respeito da vida, a respeito do após essa vida material. Por tudo temos, portanto, temos a te agradecer, Senhor, e ainda assim te pedimos que os bons espíritos possam estar conosco nesse momento de conversa, auxiliando a cada um de nós, as nossas famílias, as nossas cidades, todos aqueles que passam pelas provações da doença, que estão nos hospitais, por aqueles que estão sofrendo as dores da alma, a tristeza, a depressão. Te pedimos que possa envolver a todos eles nesse momento, que os bons espíritos dessa casa espírita, Lar de Jesus, que sempre nos acolhe, possam ir ao encontro dessas almas e auxiliá-los. Obrigado por tudo, Senhor, que assim seja. Então vamos falar a respeito do suicídio, né, e a prevenção do suicídio, né, e o que o Espiritismo tem para nos falar, né, o que Jesus tem para nos falar com relação a isso. O suicídio, que é um tema muito delicado, né, um tema denso, que deve ser sempre tratado dessa maneira, né, nunca de uma maneira nunca simplista, porque quem sofre, quem passa por um momento como a depressão, a tristeza profunda, que cogita o suicídio,
está passando por um problema muito grave. Então nunca deve ser tratado como algo simples, porque não é. Mas deve sim ser sempre falado, né? E cada vez mais falado sobre esse assunto, porque ainda é um tabu na sociedade se falar sobre suicídio. Muitos entendem que falar sobre isso pode levar uma pessoa a cometer suicídio, né? Ou que não é bonito falar sobre suicídio, que é uma vergonha, quando não é, né? Nós vamos perceber no decorrer da nossa conversa que a ideia é cada vez se falar mais a respeito desse assunto, né? Porque o falar é importante, não só para aquele que está passando pelo momento difícil, né, que passa, mas é muito difícil, é um sofrimento muito grande, como também para as pessoas que estão ao redor, né, que estão rodeando essas pessoas, né, seja familiares, seja amigos, o que se pode fazer, né, como ajudar, como auxiliar. Então vamos refletir mais nesse sentido, realmente, né, de como nós podemos, de alguma maneira, auxiliar essas pessoas, né, que estão passando por uma dificuldade tão grave, né? Qual deve ser a nossa postura, né, perante essas pessoas, né, como conhecedores do Espiritismo, da mensagem do Espiritismo, como que nós podemos, de alguma maneira, auxiliar, por mais simples que seja, né? Porque a gente sabe que quem está passando, né, por essa tristeza profunda, pela depressão, é muito difícil se levantar sozinho, né? É algo muito complicado, não é algo simples, é, como se amanhã, né, vai passar. A questão justamente é essa, né? Se tem esse sentimento de que a dor não vai passar, que o sofrimento não vai passar, né? Algo momentâneo, mas essa é a realidade de quem está sofrendo, né? De que parece que não vai passar, né? Mas passa, né? A gente sabe que passa. E como que nós, né, podemos é, desenvolver a nossa sensibilidade, né, e perceber essas sutilezas que às vezes são, né? Porque nem todos aparentam, né, estar muito tristes, né, depressivos, nem todos cogitam estar questionando a manter, né, se manter vivo. Algo tão simples parece, né? E como o simples conversar, né, o simples ouvir alguém pode realmente fazer uma diferença enorme, muito mais do que nós imaginamos. Então, para isso, nós podemos pensar a respeito de que o problema do suicídio, né, é algo que acontece em escala global, né? Então, se nós pensamos como é feito na área da saúde para se reduzir alguma doença, né, algum problema que se está tendo na área da saúde, né? E nós vamos ver que é a informação. Então, a primeira coisa que se faz é a informação, né? Como, por exemplo, o que acontece na pandemia do coronavírus, né? Que as autoridades de saúde fazem, claro, além de todas as suas pesquisas, né, é a informação para todas as pessoas, né? Então, disponibilizar o maior número de informações de como se prevenir, de que como se para onde ir se eu mostrar algum sintoma, né? Para quem eu posso ligar, né? Então, informação, independente se é do coronavírus, dengue, gripe, febre amarela, né? Para todos, o primeiro passo é sempre a informação, né? Então, inicia o processo informando. E o mesmo acontece com a questão do suicídio. Se inicia todo o processo de prevenção, né, de reflexão a esse respeito, com a informação. Então, quanto mais informações nós tivermos a esse respeito, mais nós vamos estar embasados, mais nós vamos ter como não só nos auxiliarmos, caso nós venhamos, né, a ter algum momento, um período de muita dificuldade, né, de tristeza, depressão, como também aqueles que estão ao nosso redor, né, que podem também estar passando por um momento assim. Então, algumas estatísticas, né, com relação ao mundo. Então, hoje nós sabemos que as últimas pesquisas nesse sentido mostram que
acontece um suicídio a cada 40 segundos. Isso equivale a mais de 2.000 casos de suicídio por dia. Então, em um ano, são 800 mil suicídios. 800 mil suicídios. No Brasil, em média, são 32 suicídios por dia. E são mais de 16 milhões de tentativas de suicídio por ano no mundo. E esses números, o que os pesquisadores nos falam, nos alertam, é que eles tendem a ser maiores em função da subnotificação. Então, são números extremamente altos. Mas, para a gente tentar, então, perceber quão realmente alto é isso, nós pegamos, por exemplo, Joaçaba e Erval do Oeste, que é onde nós estamos, a nossa região aqui. Juntando Joaçaba e Erval do Oeste dá aproximadamente 60 mil habitantes, né? Algo em torno disso. Então, nessas estatísticas, né, do suicídio, é como se em 30 dias, em um mês, toda a população de Erval do Oeste e Joaçaba desaparecessem, né, pelo suicídio. 60 mil pessoas morrem a cada um mês no mundo em função do suicídio. Então é um número muito grande. Né? É uma outra pandemia, né? Uma pandemia silenciosa que ocorre há anos. Né? Anos. 800 mil pessoas por ano se suicidam. Hoje a pandemia do coronavírus, né, no dia de hoje, está em torno de 898 mil pessoas que morreram pelo coronavírus, uma pandemia. E por ano, todo ano, né, morrem em média 800 mil pessoas em função do suicídio. Isso é muito. Né, isso é assustador. Pensar que existem tantas e tantas pessoas no mundo sofrendo a ponto de tirarem a própria vida. Isso é algo muito grave, muito grave. Então a gente percebe que esse não é mais o problema apenas de um indivíduo, né, de uma pessoa, né, numa sociedade grande que tenha muitos habitantes, né, não é de uma família apenas. Isso é algo global. Né, é um problema global. Não é algo mais como era antigamente pela falta de informação que se ouvia falar aqui e ali. Não. Isso está acontecendo no mundo inteiro. Mas a gente também sabe e tenta compreender, né, que quem se suicida, ele quer acabar com a dor que está sentindo. Né? Se ele pudesse, ele não tirava a vida dele, mas ele quer acabar com a dor. Né? Então essa dor, esse desespero, que parece que não tem fim, chega a um ponto que para ele é demais, né? Que ele não consegue mais ir além, né? E não encontra nada que possa auxiliar. Então vamos tentar imaginar e refletir nesses dias, né, de setembro, que é colocado o setembro amarelo, o mês de prevenção do suicídio. O que leva, né, que dores, que sofrimentos são esses que levam uma pessoa a questionar, a cogitar o suicídio, a tirar a sua própria vida, a ir contra o instinto de sobrevivência? Imaginar o nível, né, o tamanho, o desespero que passa pela cabeça, pelo sentimento, o coração de uma pessoa nesses momentos. Porque é muito sofrimento, né? Ninguém conhece alguém que se suicidou, mas que estava bem, em paz com a vida, né? Feliz. Quem se suicida está com grandes problemas, graves problemas. E por mais que muitas vezes a sociedade tente colocar que não é bem assim, né? Sempre tem um jeito, claro que tem um jeito, mas a pessoa que está ali passando por esses momentos, é justamente isso que ela não consegue perceber, né? Que existe, que isso passa, né? Que isso é um momento e que ela pode passar com o auxílio das pessoas que estão ao redor dela. Então, esse momento de dor, de desespero, ele é legítimo, ele acontece realmente, mas ele é passageiro. Mas passar por isso sozinho, né, muitas vezes abandonado, sem ter alguém com quem compartilhar esses sofrimentos, torna tudo muito mais difícil. Então a importância de nós estarmos
compreendendo mais esse assunto, né, nos instruindo, nos informando mais a respeito disso, desse tema tão importante, para desenvolver também a nossa sensibilidade, né, desenvolver sentimentos dentro de nós que criam uma empatia em perceber no outro, mesmo naquele que às vezes não demonstra, né, a tristeza, a depressão, e que nós possamos assim também ser inspirados, né, pelos bons espíritos que nos acompanham, que acompanham aqueles que estão passando por esses momentos, a trazer uma conversa, um desabafo, né, a ouvir simplesmente a pessoa. Isso pode salvar vidas, né, isso pode salvar vidas, algo que a gente não imagina. Que o simples ouvir pode fazer com que a pessoa coloque para fora algo, né, que ela não estava mais conseguindo suportar. Outra uma informação também importante que a OMS traz é que 90% dos casos de suicídio que ocorrem estão relacionados com algum problema, algum transtorno mental, né? Seja depressão, transtorno da bipolaridade, ansiedade, anorexia, então são tantos que existem, mas 90% dos casos de suicídio estão relacionados com algum transtorno mental. E isso equivale a dizer que 90% dos casos de suicídio podem ser evitados, porque os transtornos mentais eles podem ser tratados, né, com auxílio médico, né, com terapias, né, com amigos. Existem muitas maneiras, né, de se tratar os transtornos mentais. Então, isso equivale a nós dizermos que 90% dos casos de suicídio podem ser evitados, porque eles são provenientes de transtornos mentais que podem ser tratados. Então, essa é uma informação importante. Então, e pensando, né, trazendo para o espiritismo, né, o que leva uma pessoa, né, que teve uma vida, tem uma história, tem a sua família, os seus amigos, a maioria das vezes, né, a cogitar se suicidar, né, ir contra o seu instinto de sobrevivência. Todos nós, né, temos esse instinto de sobreviver, de nos mantermos vivos, né. Quando nós vamos atravessar uma rua, se algum carro vem muito rápido, nosso instinto é se recolher, nos mantermos vivos, né, vivos. Então, o que leva alguém a ir contra isso, né, a desistir da vida? E nós sabemos que o mundo hoje, ele não é o mesmo de 100 anos atrás. Ele não é o mesmo de 5, 10 anos atrás, né? Mas existe algo que vem aflorando cada vez mais, né? Que vem crescendo, tomando proporções muito grandes. E que é o que o Espiritismo, como Allan Kardec coloca, né, tem a missão de combater, que é o materialismo. E o materialismo ele tem diversas, né, muitas expressões, né, que tem levado as pessoas, né, a buscar essa fuga da vida. Então existem essa cultura, né, do falso ter, né, contra o ser. Tudo a gente tem que ter, nós temos que ter a melhor casa, o melhor carro, né, as melhores roupas, estar sempre muito, aparentando estar muito bem. E com tudo isso ainda as redes sociais, né, que vem trazendo essa questão de se expor, né, e a necessidade de se expor e se estar sempre muito bem, né? E quando a pessoa que não está bem, ela olha a rede social e vê que todos estão bem e ela não está bem, e há muito tempo ela não está bem, né? Começa a se questionar o que tem de errado com ela, né? O porquê que todos estão bem e ela não, porque a mente humana tem disso, né? Ela é complexa, e nesses momentos de vulnerabilidade, onde não estamos bem, né, por diversos fatores, tudo se amplifica, tudo fica maior, os problemas são maiores, tudo é maior.
né? E as redes sociais muitas vezes, né, contribuem nessa questão de fazer com que as pessoas fiquem ainda pior. Então, claro que existe, né, os pontos muito positivos, como em tudo, né, mas nós temos que perceber, né, por estarmos falando de um assunto importante e grave, que ela também, a rede social, ela tem esse fator, essa contribuição negativa, né, nessas questões. Ainda com relação ao materialismo, né, a busca por esse ter, sempre ter mais, né, comprar aquilo que eu não preciso também, né, ter tudo aquilo que o vizinho tem, que o amigo tem. Então, a busca pelo dinheiro, né, claro, a gente sempre, nós sabemos que o dinheiro é muito importante, né, e a falta dele traz outros problemas também muito graves, né, e que muitas vezes também é um dos motivos, né, da pessoa estar cogitando o suicídio. Mas ter abundância de dinheiro, né, ser rico, né, ir só em busca disso, não traz paz de espírito para ninguém, né, não traz a tranquilidade, a busca unicamente por isso. Se fosse assim, os países mais ricos do mundo não teriam as maiores taxas de suicídio, nós não veríamos as pessoas mais ricas, mais famosas, mais belas se suicidando. Então não é isso, não é só apenas o dinheiro que vai trazer a felicidade, né? O excesso do dinheiro não traz felicidade. E isso é algo que nós temos que refletir, pensar, né, o que nós estamos buscando. Porque se agora nós estamos bem, né, e podemos de alguma maneira auxiliar pessoas que não estão à nossa volta, que não estão bem, né, e que estão à nossa volta, pode ser que em algum momento nós não estejamos bem. E nesses momentos nós temos que ter todos esses pontos muito claros, né, dentro de nós, né? O dinheiro não compra felicidade, não compra paz de espírito, né? As redes sociais não são a realidade, né, das pessoas. Tudo aquilo que está lá exposto não é toda a verdade que existe. Eu sou algo que não é o que eu tenho, né? É o que eu sou como personalidade, como caráter, como pessoa, como ser humano. Então tudo isso nós temos que ter claro para nós podermos auxiliar quem está ao nosso redor e para nós podermos também passar pelos momentos de dificuldade que todos nós passamos em algum momento, né, de maneira mais tranquila, se podemos dizer assim. Outras questões que também levam as pessoas, né, a quadros de depressão, tristeza, são os preconceitos que ainda existem na nossa sociedade, né? Quantos sofrem e cogitam tirar a própria vida porque não são aceitos como são, que são julgados, desrespeitados, excluídos pela orientação sexual que têm, pela sua raça. São coisas, né, são atitudes que não tem mais espaço. Em 2020, né, 2000 anos que Jesus veio trazer a mensagem da caridade, do amor, do respeito, da tolerância. Não existe mais espaço para a intolerância, qualquer que seja, para o desrespeito, pelos para os, né, espaço para preconceitos. Né? Quantos adolescentes, né, que já nessa fase delicada, complicada muitas vezes, que estão de alguma maneira revoltados, né, não encontram nem no lar, nem em casa, o auxílio, o suporte para passar pelas dificuldades, pelos questionamentos que esse momento da vida traz. E que se veem, que se encontram, né, com uma orientação sexual que não é aquela que os pais imaginavam, né, e por isso são excluídos, são rejeitados. E aí assim começa o processo de questionar o quanto ele vale como ser humano, né, se nem a minha família
me ama, me aceita como eu sou. E aí nós vemos os casos de crianças e adolescentes, né, de todas as idades, né, 7, 8, 14, 15, 16 anos se suicidando por não serem aceitos, por não terem a paz em casa, né, por não serem aceitos pelos próprios pais. Então isso é algo triste, grave, mas se eles não encontram em casa, muitas vezes eles podem encontrar nos amigos, né, num professor, né, numa casa espírita, o auxílio, a, o suporte que eles não têm às vezes em casa, na família. Então, estarmos também nos sensibilizando, desenvolvendo a nossa sensibilidade, a nossa empatia, para pensar a esse respeito, no como podemos ser úteis para pessoas que não têm amor em casa. Né? É algo que parece ser simples, mas não é. Nós sabemos toda a questão das reencarnações, né, que muitas vezes nós viemos em lares com pessoas, né, com espíritos que nos comprometemos em outras vidas, né, e isso já agrava a situação, né, não facilita, né, e não que isso seja uma injustiça divina, é o que se precisa, né, é o momento que se precisa passar, a experiência que se precisa passar. Então a importância de estarmos atentos, sensíveis para uma conversa amiga, né, para saber ouvir, para perceber numa criança, numa adolescente, uma necessidade, uma carência afetiva, né, que uma conversa resolve, né, que ouvir o que ele tem para falar. Então são tantas coisas pequenas que podem salvar uma vida, né, que podem ajudar no momento de tanta, onde se está tão vulnerável, né? No final da questão 949 do Livro dos Espíritos, que eu não vou ler ela aqui, mas os Espíritos falam, né, o seguinte: se abolirdes os abusos da vossa sociedade e os vossos preconceitos, não tereis mais suicídios. Então, se abolirdes os abusos e os preconceitos que existem na sociedade, não existirão mais suicídios. Quem diz isso são os espíritos, né, que conhecem a realidade da vida, né, como é a vida encarnados aqui, as dificuldades, né, a personalidade, o caráter humano, né, a complexidade que é um ser humano. Eles estão nos falando isso, né, que os abusos e os preconceitos são os causadores do suicídio. Então, algo também para nós refletirmos. E que nós termos, então, né, por estarmos bem em algum momento, né, agora, por exemplo, bem, estamos bem, ter essa responsabilidade, né, desenvolver essa responsabilidade de perceber alguém que está se distanciando, né, que está, a gente percebe que está se excluindo de alguma maneira, né, se isolando de uma maneira meio, às vezes, extrema, triste. Ter essa responsabilidade consigo mesmo, né, de ir conversar, né, de ter essa sensibilidade de perceber no outro, né, essa vulnerabilidade nele e dar a oportunidade de uma conversa, né, de um ouvido, para poder fazer algo por ele, algo por nós. Porque quando nós servimos ao bem, né, porque isso é servir ao bem, é estar disposto, né, estar a serviço do bem, né, estar pronto para colaborar com o bem, com Jesus. Nós, vamos dizer assim, somos utilizados, né, nós pela espiritualidade superior para auxiliar as pessoas. Então, aproveitar isso, né, desenvolver isso, porque essa questão do falar, né, do colocar para fora é extremamente importante nessa questão do suicídio. Ao contrário do jargão popular, né, que se diz que cão que ladra e não morde, né, na questão do suicídio é o contrário. Quem diz
que quer se suicidar, que está cogitando tirar a sua própria vida, as chances dele cometer isso são muito, muito maiores. Então, se sabemos de alguém que fala isso, isso não é, como muitas pessoas ainda infelizmente dizem, né? É bobagem, é fraqueza, isso não é não ter o que fazer, não é nada disso, isso é sofrimento. E se uma pessoa está falando, se ela está colocando para fora, ou se nós percebemos que ela está cogitando isso, as chances dela realmente efetivar isso são maiores do que em alguém que não fala. E isso são os estudos, são as pesquisas que nos dizem. Então, que nós possamos ter isso claro. Né? Falar sobre esse tema é importante, é necessário, e é assim que nós diminuímos o suicídio no mundo. Essa pandemia silenciosa de 800 mil mortes por ano. E isso também traz uma outra responsabilidade, que é aquela de o que nós pensamos, né, o que nós falamos, como nós agimos perante a sociedade, perante as pessoas. Porque muitas vezes nós não sabemos como aquela pessoa que está com a gente, que está trabalhando com a gente, como está o estado íntimo dela. Ela está bem? Ela está num momento tranquila? Ou ela está num momento extremamente vulnerável? Como dissemos, nem todos aparentam estar muito tristes, estar em depressão, estar cogitando suicídio. E aí entra então essa nossa responsabilidade do que nós falamos, né? Como nós agimos no nosso dia a dia, o que nós fazemos. Porque para uma pessoa que está extremamente vulnerável, uma palavra muito dura, né? Uma cobrança muito dura, sem qualquer caridade, pode ser muitas vezes a gota d'água. Então nós temos essa responsabilidade também do que nós falamos. E essa responsabilidade nos traz a essa questão do respeito. Quando nós somos respeitosos com todos, independente de quem for, de como ela se apresente, nós temos essa responsabilidade conosco mesmo, de termos respeito, independente se o outro tem respeito com a gente. Nós temos essa responsabilidade realmente conosco, com a sociedade, de ser respeitosos, de ser gentis. Né? São coisas tão simples, né? Muito simples. Ser gentil. Ser gentil para uma pessoa que está extremamente vulnerável, né, e está se sentindo muito triste, é algo que ela não está também esperando. Então é algo que pode fazer com que ela se sinta melhor, que ela se sinta respeitada, que ela se sinta valorizada. Um simples ato de gentileza, de que ela é respeitada. Então são tantas coisas pequenas, né? Pequenas no sentido de simples. Tantas coisas simples que nós podemos fazer e que nós devíamos ter o dever, a responsabilidade com a gente mesmo de fazer, de agir assim. Claro que não somos perfeitos, vamos deslizar, vamos ter nossos dias ruins, né? Mas tentar ao máximo ser essas pessoas que respeitam, que toleram, que são gentis, né? Que percebem no outro a dificuldade. É isso que nos faz irmos adiante como espíritos, né? Em buscar essas virtudes que estão em falta na sociedade, estão muito em falta. Então a prevenção do suicídio é algo que deve estar sempre vivo, desperto, né? Que nós sempre devemos estar pensando, né? Não apenas em um mês, né? Como é o Setembro Amarelo, mês da prevenção do suicídio, né? Mas estar dentro de nós refletirmos mais sobre isso, né? Que é uma questão de prevenção realmente. Assim como existe aí essa pandemia, né, do coronavírus, onde nós
desenvolvemos novos hábitos, né, ou retomamos hábitos, né, de lavar as mãos mais constantemente, passar álcool gel, colocar o braço se for espirrar, são hábitos que foram retomados. O mesmo deve ser com essa pandemia que é o suicídio. Retomar hábitos ou desenvolver hábitos, virtudes, que são essas do respeito, da gentileza, da tolerância. Vamos desenvolver assim como nós desenvolvemos, retomamos esses hábitos com relação à pandemia do coronavírus. Porque 800 mil mortes, 800 mil suicídios por ano, e isso vem acontecendo há muitos anos, há décadas, é algo também muito grave que merece a atenção da sociedade. Também é um problema de saúde pública e merece a atenção. E o Espiritismo traz, como em tudo na nossa vida, ele traz um diferencial enorme, né? Porque ele nos traz essa compreensão de que a vida não acaba. Né? A vida não acaba com a morte. Né? Que tudo passa. Os prazeres da vida passam, mas as dores também passam. Os sofrimentos também passam. E que tudo tem um fim, que essa dor ela é momentânea. Que saber que com o auxílio das pessoas que estão ao nosso redor, que nos amam, né, isso pode ser minimizado, esse fardo pode ser minimizado. Então, o Espiritismo traz isso também, não só esse fortalecimento para quem está passando pelo sofrimento, mas também essa responsabilidade para quem está na sociedade verificando pessoas que estão assim. Então, o Espiritismo tem muito para falar para todos nós. A prevenção do suicídio, enquanto estamos bem, e na prevenção do suicídio quando não estamos bem. Jesus tem muito para nos falar com relação a isso. O bem-aventurados os que choram porque serão consolados. Entra nisso, né? O Espiritismo ele nos traz esse consolo de compreendermos que somos espíritos imortais, que temos a eternidade pela frente e que a dor, o sofrimento, por mais que às vezes ele pareça ser algo que não vai passar, ele vai passar. E os espíritos vêm nos falar justamente isso. Eles retornam lá com o Livro dos Espíritos e todas as outras obras que existem hoje, por meio do Divaldo, por meio do Chico. Eles vêm nos falar que a vida continua, que os problemas eles são passageiros e que nós temos que mudar o nosso foco, que nós temos que mudar a maneira como nós pensamos. Vem nos falar que a única fatalidade que realmente existe na vida de um espírito, na nossa vida, é a perfeição, é o progresso. E a perfeição ou o progresso levam à felicidade que todos nós merecemos e desejamos e temos que ir em busca. E nessas felicidades, né, temos que compreender também que a felicidade, ela, como aprendemos no Espiritismo, né, que Jesus nos disse que ela não é desse mundo, mas nós temos condições de termos momentos de felicidade, né, e termos uma vida tranquila, né, dentro do possível, né, dentro do que um mundo de provas e expiações comporta como felicidade. Então, mas são felicidades muitas vezes aquelas felicidades pequenas, pequenas no sentido novamente de simples, né, do observar a natureza, que às vezes nós não fazemos, né, o animal de estimação, a perfeição, né, das flores, das árvores, a felicidade na simplicidade de dar uma caminhada e sentir aquela brisa fresca. Algo que nos tranquiliza, algo que nos faz felizes.
Então são essas felicidades pequenas, né, simples, que vão construindo essa felicidade maior, porque muitas vezes se a gente esperar pela felicidade, uma grande felicidade, né, algo que vai nos tornar felizes pro resto da vida, isso é um pouco arriscado, porque pode ser que essa grande felicidade, esse grande momento não chegue. E nós vamos estar desperdiçando pequenos momentos de felicidade simples todos os dias. Nas mínimas coisas que nós podemos observar, que nós deveríamos ser gratos. Então, tudo isso o Espiritismo vem nos relembrar, vem nos esclarecer. E, que, além de tudo isso, o mais importante é ter essa consciência, né, essa fé de que as dores passam, de que o sofrimento passa, e que se nós estamos passando por isso, por esse momento, temos que confiar nos nossos espíritos amigos, aqueles que nos acompanham. Nós não estamos sozinhos nunca. E por mais que às vezes nós não sintamos a companhia de ninguém, nem mesmo quem está ao nosso redor, nós não estamos sozinhos. Então, vamos falar mais sobre o suicídio. Mais sobre o suicídio no sentido de prevenção do suicídio. Porque é falando que nós conseguimos prevenir, é informando, é criando massa crítica realmente dentro de nós para eliminar os preconceitos que ainda existem, que são a causa de tantos suicídios, os abusos que existem, que são a causa de tantos suicídios, como nos falam os espíritos no Livro dos Espíritos, na questão 949. Lembrar também que existem instituições que estão prontas a ouvir pessoas que estão passando por um momento assim de dificuldade, que é o caso do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, e que pode ser acessado, né, pelo número 188, 188. Então, se nós sabemos que alguém está passando por algum momento muito difícil, né, que nós percebemos essa necessidade que ela tem de conversar, e às vezes ela não quer, né, por algum motivo, conversar com a gente, falar a respeito do CVV, né, eles estão lá para ouvir. Né, então a gente se liga e se expõe os problemas, né, se coloca tudo para fora. E como nós falamos anteriormente, o falar, né, o colocar para fora salva vidas. Né? Então é importante nós conhecermos também esses canais que estão à disposição das pessoas que passam por esses momentos. Temos também na casa espírita, né, em praticamente todas as casas espíritas, o atendimento fraterno, né, que é uma conversa onde a pessoa também pode falar, né, que ela será ouvida e pode ser esclarecida à luz do Espiritismo, né, a respeito desses questionamentos, dessas dores, desses sofrimentos. No caso da nossa casa espírita do Lar de Jesus, pode entrar em contato através do Facebook e será entrado em contato assim que for visualizado. Então, temos também esse meio. E é claro, né, muito importante que Evangelho no Lar, que é algo que o movimento espírita tem trazido bastante, né? O Evangelho no Lar, né? Esse momento, às vezes pode ser até sozinho, né? Mas que seja realizado, né, uma leitura, abrir o Evangelho, realizar uma leitura, fazer uma prece, né? E nesse momento ser auxiliado, né? Pedir o auxílio para aqueles que estão passando por esses momentos de dificuldade. Então, é uma maneira muito importante, né, e grande, né, de nós também podermos contribuir nesses momentos, de fazer o Evangelho e ser mais uma fonte de luz, vamos dizer assim, né, mais uma fonte de energia onde os espíritos podem estar utilizando para ir atender a pessoas que não estão bem, né, que estão sofrendo, que estão uma tristeza profunda.
Então, que nós possamos refletir a esse assunto, pensar mais a respeito daqueles que sofrem, né? Que estão passando por esses momentos, né? Pensar em o que leva uma pessoa, né? Que tipo de sofrimento leva alguém a tirar a própria vida, né? O quanto está doendo e o que nós podemos fazer para auxiliar de alguma maneira. Que seja com um ouvido, né? Ouvindo. É algo importante, né? Nós desenvolvermos essa sensibilidade, a empatia. Então, agradeço a todos pela atenção, que nós possamos nesses dias, né, e especialmente nesse mês, já que é o mês da prevenção do suicídio, pensarmos a esse respeito, né? Pensarmos o que nós podemos fazer por nós, né? O que nós podemos estar desenvolvendo em nós para que, se esses momentos nós passemos por eles, né? Esses momentos de sofrimento, de dor, que nós estejamos mais fortalecidos e como nós podemos ser úteis, auxiliar o próximo que sofre, servindo, fazendo bem. Então, agradeço a todos pela atenção. Vou fazer a prece de encerramento. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre e amigo, bons espíritos que nos acompanham na nossa vida, te pedimos nesse momento que possam auxiliar todas aquelas pessoas que passam pelo sofrimento, pelo desespero, que eles possam ser alcançados pelas energias de paz, de tranquilidade, de refazimento, que são emanadas nesse momento por todos que aqui nos reunimos, pedir também por aqueles espíritos que cometeram suicídio, que também possam sentir essas energias e possam ser auxiliados pelos espíritos amigos. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja.